Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o desespero da esquerda no Brasil, que está dizendo que quer proibir todo mundo que for de direita de concorrer nas eleições em 2026, hein? Olha que coisa bacana. Eles estão adiantando um passo que eles dariam de qualquer forma, né? Isso já estava planejado no esquema deles, né? Eles tiraram o Bolsonaro agora, mas eles queriam tirar todo mundo ligado ao Bolsonaro até 2026. A ideia deles é que Bolsonaro, fora das eleições em 2026, também não poderia ser permitido outras pessoas próximas a Bolsonaro em 2026. Agora, o que aconteceu? Com essa movimentação do Trump, eles foram obrigados a adiantar esse passo. Olha aqui o que está dizendo o pessoal da Folha de São Paulo. Investigação que indiciou Bolsonaro pode ser desmembrada e atingir em torno do ex-presidente, né? O Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro já estão indiciados por suposta obstrução de justiça. Agora, lembra, tem um monte de outras pessoas citadas ali naquela ligação, naquele celular do Bolsonaro. Até o Gilmar Mendes, né? Mas tem principalmente o Tarcísio de Freitas e a Michele Bolsonaro. É óbvio que eles iam mirar neles. Veja, isso aqui já estava previsto, eles já iam fazer isso para tentar atacar o Tarcísio e a Michele de qualquer forma. Eles só foram obrigados a adiantar justamente porque a ação do Trump explicitou esse esquema deles, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o que eles estão dizendo aqui, em última análise, olha só, a PF apontou a responsabilidade de Jair e Eduardo, mas pode ter mais gente, pode ter a ex-primeira-dama Michele, pode ter outras pessoas e não sei o que lá. Podem botar todo mundo que tiver qualquer ligação com Bolsonaro no inquérito. Isso é um problema. Essa notícia foi sugerida por Vinaldo Obi é a Gótica Rabuda, Gordinho Feliz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que novidade interessante, né? Para a PF, há indícios suficientes que Eduardo e Bolsonaro tentaram interferir na ação penal que investiga a trama golpista. O que é tentar interferir? Protestar contra a ação penal? Né? Protestaram contra a ação penal, reclamaram que estão sendo perseguidos. É isso que eles fizeram, né? Agora, é muito curioso esse pessoal dizer que tentaram fazer por reclamação. Reclamaram com alguém, isso quer dizer tentar interferir na ação penal, né? Essa atuação era investigada desde maio a pedido da PGR, foi quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos definitivamente, e no inquérito, e a instituição citou os crimes de coação, obstrução da justiça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e atentado à soberania. Repara aquilo que eu falei para vocês, esses crimes da Lei de Segurança Nacional da época dos Milico nunca mais foram usados para nada. O pessoal tinha até nojo de falar desses crimes. Agora, para qualquer coisa, é isso. É abolição do Estado Democrático de Direito, atentado à soberania e não sei o que lá, que são crimes extremamente subjetivos, né, extremamente genéricos, que cabe praticamente qualquer coisa nisso daí, e justamente por isso eram muito criticados na época da ditadura militar. E agora o Alexandre de Moraes usa esses crimes na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Nos Estados Unidos, Eduardo divulgou em março que se afastaria do cargo para fazer naquele país uma ofensiva em favor de sanções contra autoridades brasileiras que investigam seu pai. Não, ele não falou isso. Ele falou que iria levar o caso do pai dele para autoridades americanas e em outros tribunais do mundo, justamente porque realmente é um absurdo. O STF tem feito um processo que não tem nada de jurídico, é puramente político, né? O ex-presidente está desde 4 de agosto em prisão domiciliar, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, além dos indiciados, outras figuras no entorno do ex-presidente colaboraram com a tentativa de interferir na justiça, segundo a PF. Então eles querem desmembrar e alcançar outras pessoas. Uma delas é o pastor Silas Malafaia, que foi investigado no inquérito e foi alvo de um busca e apreensão também na quarta-feira. O líder religioso teve o celular apreendido e o passaporte cancelado. Ele não pode sair do Brasil nem manter contato com Eduardo e Bolsonaro. De acordo com a PF, o líder religioso vem atuando de forma livre e consciente na definição de estratégias de coação. Caramba, agora fazer manifestação e reclamar de como é que é o julgamento definição de estratégias de coação, né? Nas 170 páginas do relatório final do inquérito, a instituição junta mensagens entre Malafaia e Jair Bolsonaro a respeito de ações a serem tomadas a favor de uma pressão por anistia. Caramba, porque eles querem anistia, então não pode querer anistia, não pode, é proibido você lutar por uma causa no Brasil, né? Eles estão criminalizando o Malafaia por causa das manifestações, fica muito claro aqui, ó. O ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, é outro investigado e citado como partícipe. Michele Bolsonaro, a esposa de Eduardo, Heloísa, enfim, eles botam um monte de gente próxima a Bolsonaro aqui
exatamente na expectativa de impedir qualquer acesso de Bolsonaro à política. É realmente impressionante isso, cara. É realmente uma perseguição sem dó, implacável, né? E veja, isso já era algo que eles pretendiam fazer de qualquer forma. Eles queriam primeiro resolver o problema do Bolsonaro para depois começar a atacar essas pessoas. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro se fortaleceu com essa questão toda do Trump. Agora, até pouco tempo atrás, todo mundo tinha certeza que ele seria condenado e coisa e tal. Agora a coisa está meio dúbia. O que vai acontecer nesse julgamento do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Aí eles já estão começando a adiantar esse aspecto de bater nesse pessoal para afastar esse pessoal. Eles não citaram aqui o Tarcísio e nem outros candidatos da direita, mas você pode ter certeza absoluta que isso também faz parte do planejamento deles. Eles sabem, como eu falei para vocês, ganhando um candidato de direita na próxima eleição, ele vai trocar 3 ministros do STF. Isso deixa o pessoal com uma maioria muito estreita, 6-5 entre o pessoal indicado pelo Lula e o pessoal do Bolsonaro, né? Basta virar um voto, e aí pode ser o voto do Fux, pode ser o voto do Toffoli, pode ser qualquer um dos votos que sobraram lá. Um voto que você vire, você já consegue maioria para desfazer essas lambanças todas, né? Isso sem considerar a possibilidade de um impeachment do STF. Chegaram a falar até do André Mendonça. Né? Ontem o André Mendonça fez um discurso muito forte lá no LIDE, em que deu uma alfinetada no Alexandre de Moraes muito dura, e mostrou que realmente não tem esse negócio, que ele está ali como ministro do STF igual aos outros, igual a todos os outros. E por que isso? Né? Porque o Alexandre de Moraes chegou a cogitar investigar o André Mendonça, porque supostamente o fato de ter caído uma ação legítima, né? Uma ação judicial, nas mãos do André Mendonça, isso é prova de conspiração de alguma coisa, né? Enfim, é um absurdo completo isso, e eu acho que esse tipo de coisa é uma tática meio autofágica do STF, tá? De fato, se o Alexandre de Moraes chegar ao nível de tentar atacar o André Mendonça, ele vai ter problemas por uma situação muito simples. Os outros ministros do STF vão se sentir atingidos também, né? Lembra, o que é muito forte no STF é o espírito de corpo. Por que é muito difícil fazer um impeachment de ministro do STF? Porque qualquer ministro do STF perde se houver um impeachment de qualquer outro ministro do STF. No momento que houver impeachment de ministro do STF, todos eles passam a ter menos segurança agora, porque amanhã pode ser eles num pedido de impeachment, né? Então há uma união muito forte para evitar que isso aconteça. Da mesma forma, se um ministro do STF pode expulsar outro ministro do STF, ou pode fazer alguma maldade com outro ministro do STF, a mesma coisa vale para todos os outros, né? Então você cria o espírito de corpo ao contrário. Essa ideia que o pessoal da esquerda está achando lindo aqui de atacar o André Mendonça, eu acho que eles vão se queimar com essa história. Por quê? Porque vão conseguir jogar o resto do STF contra o Alexandre de Moraes, né? E pode ter certeza, o Tarcísio vai enfrentar problemas também. Por isso que eu acho que é correto a forma como o Tarcísio está lidando com a coisa, ficando mais distante disso daí. O Tarcísio precisa dessa proteção. Tarcísio é o melhor nome que a gente tem, é um cara confiável, é um cara que é aliado de Bolsonaro de longa data, é um cara que certamente vai jogar do lado certo nessa história. Para que ele vai queimar o filme dele antes? Nessa briga toda, para chegar lá e não conseguir e ser barrado antes da eleição. Então ele está certíssimo nisso daí, né? É lógico que essa ameaça aqui do Alexandre de Moraes, isso aqui já era previsto, eles já pretendiam fazer isso de qualquer forma, e foram obrigados a adiantar isso exatamente porque a situação mudou, a situação piorou para eles, né? O que era certo, a condenação do Bolsonaro, a coisa de 2 meses atrás era dada como certa, agora já ficou questionável. E mesmo que aconteça, vai ser por um custo muito grande para o STF, né? O Banco do Brasil está na penúria por aí, o sistema bancário brasileiro vai quebrar se esse pessoal insistir nesse mecanismo de confronto, né? O Brasil vai quebrar.